Mateus, capítulo 6. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nós te agradecemos por mais esse dia na Tua presença, Pai, pelo Teu cuidado, Senhor, que o Senhor tem para conosco, pela direção que o Senhor tem nos dado, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado em todos os momentos, Pai, não tem nos desamparado, não tem nos abandonado, não nos deixou sozinho em nenhum momento, Pai. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós, Pai. Nesse momento eu te peço ajuda, Senhor, para transmitir a Tua palavra, Senhor, que venha ser instrumento nas Tuas mãos, Pai, transmitindo aquilo que o Senhor já tem colocado nos nossos corações, Pai. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É o que te peço e já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que está no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, versículo 25 ao 34. Eu já vou lendo aqui para adiantar, uma palavra que Deus tem falado conosco já faz alguns dias. Eu até fiz algumas anotações aqui e vou compartilhar com os irmãos. Pai do Senhor, Mandir-se, Deus abençoe, meu irmão. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino do céu, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Pai do Senhor, irmã Lília, Pai do Senhor, irmão Cido, pastor Givanildo, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, meu irmão. Essa é uma passagem que Deus tem colocado no nosso coração, Mateus capítulo 6, e essa passagem ela vem falando sobre a ansiedade. E eu fiz algumas anotações, como já falei para os irmãos. Ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada por um comportamento nervoso. É o sentimento desagradável de terror por eventos antecipados. É um sentimento de inquietação e preocupação, geralmente generalizado e sem foco, como uma reação exagerada a uma situação que é apenas subjetivamente vista como ameaçadora. Ou seja, trocando em miúdos, sofrendo, as pessoas que sofrem por antecedência, em alguma situação que muitas vezes a situação nem é tão gigantesca assim, e as pessoas que sofrem com ansiedade, elas já vêm sofrendo por antecedência. E às vezes quando chega no período de resolver as situações se resolvem, que a pessoa olha e fala, poxa, eu me preocupei tanto e nem precisaria se preocupar com isso. E é sobre isso que Jesus vem tratando nessa passagem, sobre a ansiedade.
E a ansiedade é um mal que tem assolado muitas pessoas nesse período. É um período que nós estamos vivendo que muitas pessoas estão sofrendo com isso. Muitas pessoas estão sofrendo antecipadamente. Nós vemos que as pessoas elas já estão pensando lá na frente, alguns meses, como vai ser em outubro, em novembro, em dezembro. Nós estamos iniciando o mês de julho e vamos viver o mês de julho. Nós vivemos hoje o dia 1º de julho, amanhã viveremos, se assim Deus permitir, o dia 2 e sucessivamente dia 3, dia 4. Não estou falando que nós não temos que fazer planos, projetos ou qualquer coisa do tipo, muito pelo contrário, nós temos que nos programar, nós temos que projetar as nossas vidas, temos que ter os nossos sonhos, os nossos projetos, mas nós não podemos deixar essa ansiedade, isso nos consumir. Porque muitas vezes, sendo ansiosos, nós não conseguimos viver o momento, o dia e algumas situações favoráveis, algumas situações agradáveis, algumas situações que nós poderíamos aproveitar no momento, nós acabamos não aproveitando. Por quê? Porque nós estamos ansiosos pensando no que vai acontecer lá na frente. Então, nós temos que aprender com Jesus aqui. Nós temos que viver a cada dia, aproveitar a cada momento, deixar com que as coisas fluam normalmente, é claro, tendo os nossos projetos, os nossos sonhos, mas confiando em Deus em todos os momentos. E no versículo 25, fala: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? A paz do Senhor, irmão Sebastião, Deus abençoe, meu irmão. A vida é mais preciosa do que o mantimento. Nós sabemos que se nós não tivermos vida, nós não precisamos de mantimento. E se estamos vivos é porque Deus nos concede a vida, Deus nos deu a vida. E se nós estamos de pé é porque Deus permitiu que nós estivéssemos de pé. E se Ele nos deu a vida, que é muito mais preciosa do que o alimento, Ele também cuidará do nosso alimento. Ele também cuidará do nosso corpo. E continua falando, não é o corpo mais do que o vestido? Ou seja, se Ele nos deu a vida, se Ele nos deu um corpo, se Ele nos deu saúde, se Ele tem nos sustentado, Ele vai cuidar do nosso alimento, Ele vai cuidar da nossa roupa, Ele vai cuidar de todas as situações. E nós temos que saber e aprender a confiar em Deus. A confiança em Deus, ela nos faz aproveitar os momentos, os dias, ela nos faz saber conduzir a nossa vida de uma forma melhor. Porque quando nós confiamos em Deus, nós não sofremos por antecedência. Quando nós confiamos em Deus, nós não estamos vendo lá na frente algum dano que às vezes nem chegará na nossa vida. E se nós sofremos em algum momento desse dano, que é a ansiedade, de nós olharmos lá na frente, e nós, antes de acontecer qualquer coisa, nós já estamos vendo a coisa muito mais complicada do que ela realmente nós temos que pedir para Deus nos ajudar nesse momento. E essa palavra falou ao meu coração, e eu tenho certeza que falará ao coração dos irmãos, porque o momento que nós estamos vivendo é um momento que muitas pessoas estão ansiosas, muitas pessoas estão com o coração angustiado, muitas pessoas não estão conseguindo viver o seu dia a dia. Por quê? Porque elas estão com medo. A ansiedade nos traz medo. A ansiedade nos tira a coragem de viver. A ansiedade nos tira a vontade de viver. A ansiedade nos tira o prazer da vida. E Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida e uma vida com abundância. Então nós temos que saber confiar e esperar o tempo de Deus para tudo nas nossas vidas. Nós temos que saber esperar e entender que Deus tem cuidado de nós. E se Deus tem cuidado de nós até aqui, Ele não deixará faltar nada na nossa mesa, na nossa casa não faltará. Ele não nos desamparará em nenhum momento. Nós temos que confiar em Deus.
E nós temos que, e quando nós vemos que a confiança entra nas nossas vidas, a ansiedade ela não tem espaço nas nossas vidas. E é isso que Jesus estava falando aqui. Lembra do povo que saiu do deserto? Aquele povo, ele foi tirado do deserto, Moisés estava conduzindo aquele povo. Aquele povo não tinha trabalho no deserto, não tinha uma empresa que o empregasse no deserto. Eles não tinham um patrão, eles não tinham um governo que o ajudasse. Eles estavam no deserto e eles tinham que sobreviver com os cuidados de Deus. E conosco não é diferente. Conosco não é diferente. Se não for a mão de Deus cuidando de nós, nós não sobreviveremos. Se não for a mão de Deus nos direcionando e nos conduzindo em todos os momentos, nós não venceremos as batalhas. E nós temos que aprender a confiar em Deus. Saber que Deus é aquele que cuida de nós em todos os momentos. E nós não devemos deixar que a ansiedade tome conta das nossas vidas. Muito pelo contrário, nós devemos colocar Deus à frente de todas as situações. Porque quando nós colocamos Deus à frente de todas as situações, nós conseguimos viver em paz. Nós conseguimos aproveitar os prazeres que Deus traz para a nossa vida. Nós conseguimos viver um ambiente tranquilo em família. Nós conseguimos aproveitar o nosso lar da melhor maneira. Nós não ficamos com o pensamento lá na frente, porque nós sabemos que lá na frente Deus cuidará de nós como tem cuidado de nós até hoje. Se nós chegamos até aqui foi porque Deus cuidou de nós. E nós vamos continuar andando porque Deus continuará cuidando de nós. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos conduzido, Deus tem nos direcionado. E nós estamos deixando muitas vezes essa ansiedade entrar. Mas nessa noite, se você começou a ouvir essa mensagem, esse sentimento tem passado pela sua vida, saiba de uma coisa: confia em Deus, descansa em Deus. Ele tem cuidado de nós e Ele tem nos sustentado. Vamos confiar mais em Deus todos os momentos. Vamos caminhar com fé em Deus, porque se nós caminharmos com a nossa fé em Deus, nós não teremos ansiedade. Nós viveremos cada dia e saberemos que Deus cuidará de nós todos os dias de igual modo, porque Ele já está lá na frente. Nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente, mas Deus já sabe o que está acontecendo lá na frente. Ele já está lá na frente vendo todas as coisas. Então esse sentimento tem que sair das nossas vidas. E essa palavra é para nos tranquilizar nessa noite, porque Deus tem cuidado de nós, tem nos sustentado e tem nos dirigido. E agora o versículo 26 fala: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vós, o Pai Celestial, as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? As aves não ficam presas, as aves do céu, elas não ficam presas correndo atrás e juntando coisas dessa terra. Já viu alguma ave montando, a não ser o João de Barro, que é a única ave que a gente vê que ela monta o seu espacinho ali? Algumas montam seus ninhos, mas elas não ficam correndo atrás de coisas todos os dias para juntar coisas nessa terra. Elas vivem cada dia. E vivendo cada dia do jeito que elas vivem, Deus cuida de cada uma delas. Deus sustenta cada uma delas. E fica esse exemplo para nós. Nós temos que saber que nós temos que esperar no Senhor, confiar no Senhor, saber que Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós confiamos, nós entendemos que nós devemos correr atrás das coisas desta terra. Nós devemos batalhar. Nós devemos ter metas, ter foco, mas nós não podemos deixar com que essa corrida nos tire o foco maior, que é estar na presença de Deus, que é estar andando conforme a vontade de Deus. Se nós estamos focados nas coisas de Deus, pode ter certeza que Ele está cuidando de nós todos os momentos. Lembra de Elias? Elias, ele profetiza, vai no palácio, profetiza para Acabe, e Deus fala para ele: sai daí e vai para o Querite, porque eu vou cuidar de você lá. E Elias fica um período lá no Querite, e quando ele está esse período lá no Querite, Deus cuidou dele em todos os momentos, não faltou nada para Elias.
ele tinha água, ele tinha alimento, ele tinha o cuidado de Deus, ele tinha comunhão com Deus, que era muito mais importante do que todas as outras coisas. E nós temos que entender que essa comunhão com Deus nós não podemos perder. E quando nós estamos ansiosos, nós não conseguimos ter essa comunhão plena com Deus, porque nós ficamos com a nossa sensibilidade, ela fica ameaçada. Quando nós estamos ansiosos, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, nós não conseguimos sentir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas quando nós estamos em paz, quando nós descansamos no Senhor, quando nós descansamos e entendemos que Deus tem cuidado de nós, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós somos cuidados por Deus. As aves traziam o alimento para Elias, não faltou alimento para ele em nenhum momento, não faltou água para ele em nenhum momento. O local, Israel, estava vivendo uma escassez de água muito grande, mas Elias tinha água em todos os momentos. Não tinha alimento, porque com a falta d'água os animais estavam morrendo e muitas pessoas estavam sofrendo até com fome naquela nação, mas Elias tinha um alimento todos os dias. E nós vemos que o mundo está passando por momentos difíceis, mas Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos direcionado em todos os momentos. Então, que toda ansiedade venha cair por terra em nome de Jesus, e que nós venhamos confiar em Deus em todos os momentos, e venhamos continuar andando conforme a vontade do nosso Senhor. E no versículo 27 fala: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, a preocupação, a ansiedade, elas não podem resolver problemas, mas a mão poderosa de Deus, essa sim pode resolver os nossos problemas. A ansiedade nos atrapalha, mas a confiança em Deus nos traz paz. Então que nós venhamos confiar em Deus em todos os momentos, que toda ansiedade venha sair das nossas vidas e que a nossa confiança, a nossa fé em Deus venha aumentar, porque nós sabemos que Deus tem cuidado de nós e Deus tem nos sustentado em todos os momentos. Então que nós venhamos estar andando na presença do Senhor, confiantes no Senhor, andando conforme a vontade dEle, e que tudo aquilo que tenta nos atrapalhar nessa caminhada, que venha cair por terra no nome de Jesus, e que nós venhamos estar alegres na presença do Senhor, que tudo aquilo que tenta nos abalar, que toda tristeza no nosso coração, que venha cair por terra no nome de Jesus. Deus, Ele manda essa palavra para nós, porque Ele sabe que nós estamos passando por momentos que pode bater certa aflição, mas nesse momento que pode bater certa aflição, Ele fala conosco, Ele fala para nós, mais uma vez Ele fala para nós, descansa porque eu tenho cuidado de ti, descansa porque eu tenho te sustentado, descansa porque eu tenho visto todas as tuas aflições. Ou seja, vamos descansar no Senhor, vamos ouvir a voz do Senhor e vamos entender que é Deus que cuida de nós em todos os momentos. Aleluia. O Salmo 9, versículo 10 fala: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. O Salmo 125, versículo 1 fala: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, se nós estivermos com a nossa confiança no Senhor, nós não estaremos abalados em nenhum momento. Pode vir a notícia que vier, pode vir o momento difícil que estiver passando, mas nossa confiança no Senhor, se nós estivermos confiando no Senhor, nós não seremos abalados, porque a nossa confiança tem que estar no Deus, Criador dos céus e da terra. E se nós estivermos com a nossa confiança firmada em Deus, nós não seremos abalados. No Salmo 125, versículo 1 fala isso: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Já viu um monte ser abalado, um monte ficar desestruturado ou qualquer coisa do tipo? Não, ele está firme ali naquele local, ele não muda, ele não sai do lugar, e a estrutura dele não mexe, muito pelo contrário, ele está estruturado no lugar, ele está firmado no lugar. E se nós estamos firmados no Senhor, nós vamos continuar andando confiantes no Senhor, porque a nossa fé não será abalada, o nosso momento não abalará a nossa fé, e nós não vamos ser abalados em nenhum momento, porque a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. O versículo 28 fala:
E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Versículo 28, Jesus nos convida a olhar a natureza, que é cuidada por Deus. E é mais linda do que qualquer aquisição humana. Qualquer coisa que o dinheiro pode comprar, não tem nada que o dinheiro possa comprar que seja mais lindo do que a natureza, que é cuidada por Deus. E não tem preço nenhum, não foi pago, ninguém comprou aquelas coisas da natureza. Já viram como são lindas as flores? Como elas brotam no tempo certo, como as coisas acontecem para elas no tempo certo, e elas ficam cheias de vida, elas ficam cheias de alegria, vamos dizer assim. Já viu uma flor bem tratada? Elas ficam resplandecentes, e o Deus que cuida dessas flores é o mesmo Deus que cuida de nós. Nós temos que ser confiantes nele, porque Deus tem cuidado de nós e Ele não nos deixará faltar nada. Deus sabe a necessidade de cada um e pode cuidar de cada necessidade de forma única. Deus sabe o que cada um está necessitando, o que cada um de nós precisa, e Ele cuida de cada um de nós de forma única. Ele cuida de cada um de nós de forma que trata as nossas necessidades. Com um ele trata de uma forma, com o outro ele trata de outra forma. Ele sabe o que incomoda uma pessoa, ele sabe o que está se passando na vida da outra, ele sabe o que está acontecendo na vida da outra, e ele cuida de todos da mesma forma. O amor dele pelas nossas vidas é grande, é enorme, da mesma forma, e ele vai cuidando de cada um dos seus filhos, e cada um dos seus filhos é tratado da melhor maneira, e ele não nos deixa faltar nada, porque ele é o Deus que nos trouxe para perto dele, e ele nos chama de filho. Nós podemos ser chamados de filho. E já viu um pai que quer ver o mal de um filho? Muito pelo contrário, o pai quer ver sempre o bem de um filho. O pai quer tratar bem de um filho, e ele sabe as nossas necessidades. Não quer dizer que devemos ficar de braços cruzados, esperando algo vir em nossas mãos. Quer dizer que cada necessidade será suprida, pois é Deus quem cuida de nós. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos sustentado, e Ele nos convida a ficar em paz. Ele nos convida a confiar mais nele a cada dia. Ele nos convida a termos a nossa confiança firmada nele. No versículo 33 fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. O que são essas coisas? O que está falando nos versículos anteriores. Está falando do vestir, está falando do alimento, está falando do cuidado de Deus, está falando de todas essas coisas. Jesus nos convida a olhar mais para as coisas dos céus. Ele nos convida a ter mais atenção nas coisas do céu do que nas coisas da terra. Tem muitas pessoas que vivem preocupadas com as coisas dessa terra, mas não pensam nas coisas que são do céu. E nós temos que ter o nosso coração voltado para as coisas que são do céu, porque nós temos que entender e sempre lembrar que nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Nós estamos por um período de tempo aqui, mas nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos de passagem aqui nessa terra. E essa passagem pode durar um período de alguns anos, para uns mais, para outros um pouco menos, mas nesse período que nós estamos passando aqui, nós não podemos esquecer da nossa verdadeira pátria, que é a pátria celestial, para onde nós estamos aqui de passagem e nós vamos chegar até lá. Nós não podemos esquecer da nossa comunhão com Deus em nenhum momento, porque nós sabemos que aqui nós estamos passando, mas lá nós teremos uma vida eterna na presença do Senhor Jesus. Então, nós não podemos deixar as coisas dos céus para olhar para as coisas dessa terra. E aqui no capítulo 4 do livro de Amós, fala sobre isso. Eu vou ler essa passagem. Capítulo 4, eu vou ler inteira essa passagem.
E ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecei sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai sacrifícios voluntários, publicai-os, porque disso gostais. Ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová, por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram vagabundas 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura, com ferrugem. A multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos mancebos matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. E o fedor dos vossos exércitos fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E é isso que nós temos que fazer em todos os momentos. Nós temos que nos preparar para nos encontrar com Deus. Quando nós nos encontrarmos com Ele, o que nós vamos apresentar a Ele? Quando nós estivermos de frente com Ele, o que nós vamos apresentar a Ele? Porque a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o Senhor Jesus. Ou seja, todas as pessoas se encontrarão com Deus. E aqui a Bíblia, na passagem que fala sobre, na passagem de Amós, fala que muitos acontecimentos, muitas coisas vinham acontecendo com aquele povo. Pragas vinham acontecendo com aquele povo, saraivas vinham acontecendo com aquele povo, e eles vinham passando por muitas situações difíceis, mas eles não se convertiam a Deus, eles não conseguiam adorar a Deus, eles não conseguiam entrar na presença de Deus, e a palavra vinha falando com eles: prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. E nós vemos que está acontecendo as mesmas coisas nos dias de hoje. Nós vemos que chegou um vírus na terra, nós vemos que veio uma praga de gafanhotos, nós vemos que está passando tempestades e pessoas estão morrendo. Ou seja, é Deus nos chamando a atenção, e Ele nos fala: prepara-te, Israel, para te encontrar com teu Deus. E nós temos que estar preparados em todos os momentos. Os sinais estão claros, nós temos que nos preparar para encontrar com o nosso Deus. Quando nós nos encontrarmos com Ele, o que nós vamos apresentar a Ele? Aleluia! Como nós vamos nos apresentar a Ele? O que nós vamos falar para Ele? O que nós vamos apresentar para Deus? Nós temos que estar nos preparando em todos os momentos, porque o que estava acontecendo naquela terra está acontecendo nos dias de hoje também. Estão acontecendo coisas parecidas com o que estava acontecendo lá.
E isso veio para alertar aquele povo, um povo que estava adorando outros deuses e não conseguia adorar a Deus. E o que está acontecendo nessa terra é para que nós venhamos nos alertar, nós venhamos estar com os nossos olhos abertos, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. Ou seja, prepara-te, povo de Deus, porque Jesus está voltando. Aleluia! Nós temos que estar preparados, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. Nós não podemos estar dispersos, nós não podemos estar com os nossos olhares voltados somente para as coisas dessa terra. Nós não podemos estar ansiosos para o que só, porque muitas das vezes nós ficamos ansiosos porque nós não conseguimos olhar para as coisas do céu. O nosso olhar está voltado somente para as coisas da terra. E quando o nosso olhar está voltado somente para as coisas da terra, bate a ansiedade, bate o nervosismo, bate todos os sentimentos que a ansiedade pode nos trazer. É esse sentimento de perda antecipada. Nem está acontecendo as coisas ainda e nós já estamos perdendo antecipadamente. Mas se nós estivermos com os nossos olhos voltados para o céu, nós vamos passar por essas situações com o nosso coração em paz. E nós vamos estar nos preparando porque Jesus está voltando. Ou seja, a ansiedade vai sair das nossas vidas e nós vamos estar preparados para, quando a trombeta soar, nós subirmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que caminhar com Ele todos os dias das nossas vidas. Nós temos que esperar essa trombeta soar todos os dias das nossas vidas. Nunca se ouviu sinais tão próximos. Tudo aquilo que está escrito que iria acontecer, nós vemos hoje, nós podemos presenciar. Nenhuma geração passada presenciou essas coisas que nós estamos presenciando. Nós estamos próximos da volta de Jesus e nós temos que nos preparar para ouvir o som da trombeta soar. Aleluia! Que os nossos corações venham estar voltados para receber Jesus Cristo e que nosso andar esteja reto, que o nosso coração esteja voltado para as coisas do céu. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, povo de Deus. Olha para os céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem para tirar toda a ansiedade, para tirar toda a angústia, para tirar toda a tristeza e para nos trazer paz, para nos trazer alegria, para nos trazer gozo do Espírito Santo. Nós estamos nessa terra e vamos continuar caminhando nessa terra, mas nós vamos caminhar em paz, porque Jesus, Ele é o príncipe da paz, e Ele pode trazer paz ao nosso coração, Ele pode trazer gozo ao nosso coração, Ele pode trazer alegria para o nosso coração. Irmãos, nesses momentos que estamos vivendo, é hora de pensarmos nas coisas que são dos céus. Deus nos convida a pensar nas coisas que são do alto. Mateus capítulo 6, versículo 20 e 21, para finalizarmos. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se nós estivermos com o nosso coração e a nossa mente voltada para as coisas que são do alto, o nosso coração está ligado nas coisas que são do alto. Se nós estivermos preocupados somente com as coisas que são terrenas, nós temos que pedir misericórdia a Deus, porque nós precisamos hoje mudar esse pensamento. E que a graça do Senhor venha nos alcançar e nós venhamos caminhar segundo a vontade dEle. Que toda ansiedade, que toda angústia, que toda tristeza venha cair por terra no nome de Jesus. Mas que nós venhamos estar preparados, porque a volta de Jesus está próxima, e que nós venhamos estar prontos para ouvir o som da trombeta soar. E quando a trombeta soar,
não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais separação, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais praga, não haverá mais vírus, não haverá mais economia sofrendo, pessoas sofrendo economicamente, não haverá mais tristeza no coração, toda angústia cairá por terra, mas nós estamos na presença do Senhor e nós podemos entregar todas as nossas ansiedades na mão dele e ele nos direcionará e ele cuidará de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele conduzirá as nossas vidas, porque ele tem cuidado de nós. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que essa palavra venha falar aos nossos corações, que o Espírito Santo venha falar melhor aos nossos corações, que toda ansiedade caia por terra no nome de Jesus. Confia no Senhor, espera nele, porque a resposta dele está vindo, porque a resposta dele é certa, e no momento certo, no momento dele, ele nos responderá e nós saberemos que foi ele que nos direcionou e foi ele que cuidou de nós. Confia nele. Não faltará nada na sua casa. Não faltará pão, não faltará o alimento na sua mesa, não faltará o cuidado de Deus sobre a sua casa, não faltará o amor de Deus sobre a sua vida. Não faltará nada. Confia em Deus. Descansa. A partir dessa noite, toda ansiedade caia por terra. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos orar nesse momento. Agradecer a Deus porque Ele falou conosco. E Ele tem nos direcionado. Que toda ansiedade caia por terra no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos confiar em Ti, Senhor. E nós estamos com os nossos corações, Pai, tranquilos e em paz, Pai, porque essa palavra tem falado conosco, Senhor. E nós transmitimos a Tua palavra, Senhor. Palavra que o Teu Espírito Santo colocou nos nossos corações, Senhor. Se porventura, Senhor, os Teus filhos que estão angustiados, Pai, pensando, Senhor, em alguma situação que ainda nem chegou, Pai, e um sentimento de derrota tem batido sobre a vida deles, Pai. Oh, Pai amado, nesse momento, no nome de Jesus, que esse sentimento caia por terra no nome de Jesus, Pai. Oh, Pai amado, que todo sentimento de derrota caia por terra, seja repreendido no nome de Jesus, Pai. Que toda ansiedade, Pai, que toda angústia, Pai, oh, Pai amado, no nome de Jesus, seja repreendida, Pai. Visita cada filho teu, cada filha tua no teu lar nesse momento, Senhor. Visita cada família, Senhor. Que toda angústia, Pai, que toda tristeza, Pai, que tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, que o inimigo tem tentado lançar sobre as mentes dos Teus filhos, Senhor, que caia por terra no nome de Jesus, Pai. Que os Teus filhos possam caminhar em paz, Pai, Te adorando, Pai, glorificando o Teu nome, Pai, e esperando a volta do Teu Filho amado Jesus, Pai. Que nós possamos, Pai, caminhar, andando, Senhor, e glorificando o Teu santo nome, Pai, todos os dias, Pai, pois nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. É no nome de Jesus que nós Te pedimos, Pai, e no nome de Jesus que nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que essa palavra fale ao seu coração e que o nome do Senhor continue sendo glorificado sobre as nossas vidas. Amém?